Você já parou para pensar se um lugar pode ter uma voz? Não uma voz humana, mas um som que emana da própria terra? Um lamento profundo que ecoa por vales e chapadas, desafiando a lógica. Imagine estar em um lugar remoto, cercado pela imensidão da natureza, e de repente ouvir a montanha roncar. Este não é o início de um conto de ficção. É um fenômeno real que há séculos intriga exploradores, místicos e cientistas na Serra do Roncador, em Mato Grosso. Um som grave, gutural, que parece vibrar do interior da rocha, dando ao lugar seu nome profético. A pergunta que ecoa junto com esse som misterioso é inevitável e universal. O que faz uma montanha emitir um som tão enigmático? Seria o vento passando por frestas de uma forma específica? Seria algum tipo de atividade geológica subterrânea? Ou algo completamente fora da nossa compreensão? Este é um dos maiores quebra-cabeças da geofonia brasileira. Um mistério que atrai aventureiros e pesquisadores em busca de respostas. Se você é fascinado por enigmas que a natureza nos apresenta e quer desvendar os segredos mais profundos do nosso planeta, já se inscreve no canal e ative o sininho, porque hoje vamos mergulhar fundo na investigação que promete responder à pergunta: Morro do Roncador, qual o segredo dos sons? A ciência pode finalmente ter revelado o mistério? A jornada para entender esse fenômeno nos leva por caminhos de lendas antigas, teorias cósmicas e, por fim, a uma explicação surpreendente que se esconde à vista de todos, em algo tão comum que jamais imaginaríamos ser a fonte de um som tão poderoso. A verdade por trás do lamento da Terra é mais fascinante do que qualquer ficção e revela como o nosso mundo está repleto de maravilhas que esperam para ser decifradas. Diante de um fenômeno tão inexplicável como uma montanha que ronca, é natural que a imaginação humana busque preencher as lacunas com histórias e mitos. E no caso do Morro do Roncador, essas histórias são particularmente ricas e poderosas. A teoria popular mais difundida, que atrai esotéricos do mundo todo, é a de que o som não é um ronco, mas sim o motor de gigantescos discos voadores ou o zumbido de uma cidade intraterrena chamada Uga Mongulala. Essa lenda ganhou força com a história do coronel Percy Fawcett, um explorador britânico que desapareceu misteriosamente na região em 1925, enquanto buscava por uma cidade perdida que ele chamava de Z. Para muitos, Fawcett não desapareceu, mas sim encontrou um portal para essa civilização subterrânea, e o ronco da serra seria a prova audível da atividade desse mundo oculto. Outra vertente popular, enraizada nas tradições dos povos originários da região, como os Chavantes, fala que os sons são os espíritos de antigos guerreiros ou os lamentos da própria Mãe Terra, um aviso sobre o desequilíbrio causado pela ação humana. Essa visão poética transforma o fenômeno geológico em uma manifestação espiritual, um chamado à consciência. Há também quem acredita que o som é o eco de batalhas ancestrais, energias presas na rocha que se manifestam em dias e horas específicos, como uma memória sônica da Terra. Essas narrativas são extremamente sedutoras porque dão um propósito, uma alma ao mistério. Elas transformam uma curiosidade geológica em uma jornada épica, conectando o local a segredos cósmicos, civilizações perdidas e a espiritualidade ancestral. Elas alimentam a esperança de que existe algo mais, um plano de existência que transcende nossa realidade cotidiana, e o Morro do Roncador seria uma das poucas frestas por onde podemos espiar esse outro lado. Mas e se a resposta não estiver em outra dimensão, ou no eco de espíritos? E se a chave para decifrar o enigma não exigir um mapa para uma cidade perdida, mas sim um microscópio e um sismógrafo? Por mais que as histórias sobre portais dimensionais e cidades subterrâneas alimentem nossa imaginação, a ciência opera com um princípio fundamental: a busca por evidências concretas e replicáveis. E quando aplicamos esse rigor ao mistério do roncador, as teorias populares começam a se desfazer. A hipótese da cidade intraterrena, por exemplo, exigiria uma cavidade subterrânea de proporções colossais. Pesquisas geológicas extensas na região, utilizando tecnologias como o georradar e a sismologia, nunca encontraram qualquer evidência de uma estrutura oca tão vasta. Pelo contrário, revelaram uma composição rochosa sólida, típica do Planalto Central brasileiro.
Da mesma forma, a ideia de naves espaciais exigiria a detecção de anomalias magnéticas, emissões de energia ou qualquer tipo de sinal que pudesse ser captado por instrumentos. Décadas de monitoramento do espaço aéreo e do espectro eletromagnético não registraram nada fora do comum na região que pudesse ser associado aos sons. O mistério persiste, mas não da forma que os mitos sugerem. A teoria dos espíritos ou ecos de batalhas, embora culturalmente significativa, enfrenta um obstáculo científico simples: a regularidade. O som do roncador, embora não seja constante, tende a ocorrer sob condições específicas, geralmente em dias secos e com ventos fortes, o que sugere uma causa física e ambiental e não uma manifestação sobrenatural e imprevisível. A propósito, que outra lenda brasileira você gostaria de ver desvendada aqui no canal? Deixe sua sugestão nos comentários, pois sua curiosidade move nossa próxima investigação. Descartar esses mitos não significa diminuir o encanto do lugar. Significa, na verdade, refinar a nossa busca. Ao eliminar o que não pode ser provado, somos forçados a olhar mais de perto para o que está lá, para os elementos físicos do ambiente. A rocha, o vento, a areia. E é exatamente aí, na dança silenciosa de bilhões de pequenos grãos, que a verdadeira e ainda mais surpreendente resposta começa a se revelar. A ciência, após anos de especulação e estudo de fenômenos similares ao redor do mundo, como nas dunas do deserto do Saara ou do Atacama, finalmente chegou a um consenso. O segredo por trás do som do Morro do Roncador não é mas uma combinação de fatores geológicos e físicos perfeitamente alinhados. Um fenômeno conhecido como areias cantantes, ou mais apropriadamente neste caso, dunas roncadoras. A explicação científica atual, a mais aceita pela comunidade geofísica, aponta para a composição dos grãos de areia e sua interação. Para que o som ocorra, são necessárias condições muito específicas. Primeiro, os grãos de areia devem ser predominantemente de quartzo, um mineral que possui alta dureza e capacidade de vibrar. Segundo, esses grãos precisam ter um tamanho muito uniforme, geralmente entre 0,1 e 0,5 milímetros de diâmetro, e um formato quase perfeitamente esférico, polido pela ação do vento ao longo de milênios. Terceiro, e talvez o mais crucial, a areia precisa estar completamente seca e livre de impurezas como argila ou poeira, que abafariam o som. Quando uma massa dessa areia especial é posta em movimento, seja pela força do vento ou até mesmo por uma pessoa caminhando sobre uma duna íngreme, algo incrível acontece. Uma camada superficial de areia, com alguns centímetros de espessura, começa a deslizar sobre a camada estacionária que está abaixo. É o que os físicos chamam de camada de cisalhamento. Durante essa avalanche em miniatura, os bilhões de grãos esféricos colidem e se atritam uns contra os outros. Essa fricção gera uma vibração minúscula. Individualmente, essa vibração é inaudível, mas quando bilhões de grãos vibram em sincronia, eles criam uma onda sonora coesa e poderosa. A frequência desse som, se é grave como um ronco ou aguda como um assovio, depende do tamanho dos grãos e da velocidade do deslizamento. A estrutura da duna ou da encosta da montanha atua como uma caixa de ressonância, um amplificador natural que projeta esse som a grandes distâncias. Assim, a grande questão, Morro do Roncador, qual o segredo dos sons a ciência finalmente revela um mistério, é respondida não com tecnologia alienígena, mas com a física granular. O ronco é, em essência, a música da fricção, a sinfonia de uma avalanche de areia. Entender que o som do Morro do Roncador é o resultado de uma complexa dança de grãos de areia pode, à primeira vista, parecer que remove a magia do mistério, mas na verdade abre uma porta para uma apreciação ainda mais profunda da complexidade do nosso planeta e do universo. Este conhecimento não é apenas uma curiosidade de almanaque. Ele tem aplicações práticas e nos ajuda a compreender o mundo de formas inesperadas. No campo da geologia e da engenharia civil, por exemplo, estudar as propriedades acústicas de solos e areias pode ajudar a prever a estabilidade de encostas e dunas. O mesmo som que nos encanta pode ser um precursor de deslizamentos de terra. E aprender a ouvir o solo pode se tornar uma ferramenta valiosa para a segurança em áreas de risco. Na física, o fenômeno das areias cantantes é um laboratório natural para o estudo de materiais granulares, cujo comportamento ainda é um dos grandes desafios da ciência. Compreender como bilhões de partículas individuais se organizam para criar um comportamento coletivo, como uma onda sonora, tem implicações no design de silos de grãos,
na fabricação de produtos farmacêuticos em pó e até na modelagem de multidões. E a aplicação vai ainda mais longe, chegando à exploração espacial. Sondas em Marte já registraram o som do vento e dos Dust Devils, os redemoinhos de poeira. Cientistas planetários estão atentos à possibilidade de detectar o som de dunas roncadoras marcianas, o que forneceria dados valiosíssimos sobre a composição da areia, a umidade e a atmosfera do planeta vermelho sem precisar pousar em cada duna. Portanto, decifrar o enigma do roncador nos ensina uma lição poderosa. Os maiores mistérios da natureza muitas vezes não escondem segredos sobrenaturais, mas sim a elegância das leis da física em ação. A montanha não está assombrada por espíritos, mas está viva com a energia da fricção e da ressonância. O ronco não é um portal para outro mundo, mas é uma janela para compreendermos melhor o nosso próprio. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com aquele amigo que adora um bom mistério, e nos vemos na próxima investigação.